Boa noite quem está junto com Verônica Falcone em mais um encontro com Manuel Filomeno de Miranda. E tem outra pessoa aqui do lado também, vem cá, Alice, vem cá. Olha quem está aqui, ó. Aí, crescendo igual abóbora. Tá vendo? Quantos aninhos? 13. 13 aninhos. Lindinha, lindinha, lindinha. Beijinho. Ai, que bom. Vai, tá trabalhando para mim. Tô carimbando uns panfletos aqui dele. Vamos lá. É isso que tá aí. A Mirinha provavelmente consegue entrar antes do final. Se ela não conseguir, Verônica e eu ficamos o tempo todo neste encontro de hoje. Sejam todos bem-vindos. Quem assistir a posteriori, boa madrugada, boa manhã, bom dia, boa tarde. Tudo bem, Verônica? Tudo bem. Olha aí, Vamos nós. 5 de junho, minha filha. Já comprou seu vestido de chita? Precisa, né? Pra gente poder participar aí, né? Saudade das festas juninas da FEAC, né? Quem foi, quem não foi, fosse, como diz o outro. Tem a palavra fosse? Ah, tem, se eu fosse. Se fosse. Foi-se também, né? Não, foi-se não. Mulher da foice era a distância dela. Muito bem. Vamos lá, então? Eu começo aqui a lição 226 do livro Minutos de Sabedoria. Diz o nosso pastorino para nós: faça da leitura um hábito diário. Ouviu, dona Alice? Quê? Leia aqui para mim a primeira frase. Faça da leitura um hábito diário. Tá vendo? Essa menina é devoradora de livros, foi cupim na última encarnação. Deus é testemunha. Então vamos começar de novo. Faça da leitura um hábito diário. Acostume-se a ter sempre um bom livro à mão e verificará que é seu melhor amigo, que conversará com você somente quando você o desejar, porque tem uns amigos que eu vou te contar aí. Escolha livros instrutivos, interessantes e sadios. IIS. Tanto quanto o corpo, o espírito também necessita de alimentar-se. Faça da leitura um hábito tão indispensável quanto a respiração. Passamos a palavra para a Verônica, então, para que, como sempre, comecem as nossas tarefas com uma oração. Jesus, amigo e mestre querido, com o coração repleto de alegria, nos encontramos nesta noite para mais um capítulo que será compreendido através das palavras do Filomeno, que nos traz informações importantes sobre o intercâmbio entre o mundo físico e espiritual. Agradecemos sempre por esta oportunidade, por todos aqueles que propiciam este momento, e que possamos, Jesus, envolvido nessas vibrações amorosas, continuar divulgando o seu evangelho de amor e de luz, buscando compreender nas minúcias do texto informações muito relevantes para o nosso comportamento diário. Agradecemos por podermos ter estes livros, este e tantos outros em nossas mãos, para desfrutarmos dessas leituras edificantes e assim nos encharcarmos desse manancial tão fabuloso que é o seu evangelho sobre a ótica da doutrina espírita. Envolva-nos a cada um de nós em vibrações de paz e de amor, e que assim seja. Que assim seja. Suas palavras iniciais, Verônica. Boa noite aí a todos. Vamos nós aí ver o que vai acontecer, o que o Filomeno nos reserva para o capítulo de hoje, para descobrirmos aí qual foi o insucesso do Ambrósio. E pode ser o nosso também, né, Falcone? Ô, gente, então, Mateus fala para a gente prestar atenção nas comunicações mediúnicas da reunião de quinta-feira, porque diz ele que tem pedaços do que os espíritos relatam, dos sofrimentos, dos fracassos deles, que servem para realidades nossas, é isso? Eu perguntei à Verônica na abertura se ela havia comprado o vestido de chita, brincando com ela, mas eu não sei se vocês sabem, nós que somos aqui mais da região sul do Brasil, sudeste, sul, da Bahia para cima, as férias não são em julho. Você sabia disso, ô Verônica? Não. As férias são em junho. A Verônica é professora e não sabia. No Nordeste, então, é só junho. Por quê? Por causa do São João. Da mesma forma que
No sul tem o carnaval mais movimentado, Rio, São Paulo e até mesmo em algumas cidades do interior. No Nordeste é as festas juninas. Ó, tem competição e o bicho forró come solto, come solto. Verônica, como fazemos sempre, faça uma recapitulação para nós do mês passado, né? Do nosso saudoso 29 de maio. O que aconteceu aí? Que aconteceu aí com as experiências anteriores? No capítulo anterior, o Manuel Filomeno de Miranda, ele integrou, junto com o doutor Inácio, uma caravana que se dirigiu a uma região muito tenebrosa com o objetivo de recolher um espírito que é o Ambrósio. A chefia dessa caravana estava a cargo da rainha Isabel de Portugal. E o Filomeno vai descrevendo toda aquela região onde eles adentraram, que era uma região muito escura, pantanosa, com espíritos em formas até mesmo monstruosas. Uns algozes, outros sofrendo a ação desses. Ele conta também que redes são lançadas e alguns espíritos conseguem agarrar essa rede, sendo assim socorridos e outros não. E o Eurípides, então, que também fazia parte dessa caravana, se dirige a uma caverna e retira de lá o Ambrósio. Eles e os demais que puderam ser socorridos nessa empreitada são colocados em padiolas, recebem um tratamento de fluidoterapia naquele momento e a caravana retorna para o hospital. E agora o Filomeno vai nos contar por que o Ambrósio então se encontrava naquela situação do qual foi resgatado. Então já fizeram o resgate, voltaram. E começa o Filomeno, então, no capítulo 11, o insucesso de Ambrósio. Vamos ver o que... Bom, muito bom. Vamos ver o que está acontecendo. Ó, a moça já está... Poxa! Diz ele assim, de certo modo, já familiarizado com incursões à erraticidade inferior, aquela expedição, todavia, pelas características que se revestia, ensejou-me interrogações que tive a oportunidade de apresentar ao gentil diretor no dia imediato, né? E é a última oportunidade que nós estamos tendo, né? Porque com o retorno do nosso querido Divaldo ao plano espiritual, né? Hoje é dia 5 de junho, nós estamos aí com as possibilidades dele desencarnar muito em breve. Dificilmente o Divaldo terá possibilidades de avançar com mais psicografia. E hoje é aniversário, um mês do aniversário dele, né? 5 de maio, 5 de junho. Impressionara-me profundamente com o faces do irmão Ambrósio, tendo em vista os sinais das sevícias, quer dizer, das situações que ele enfrentou, dos flagelos que lhe haviam sido aplicadas e que se apresentavam na forma dando-lhe um aspecto dantesco. Os traços humanos haviam sofrido graves alterações e todo ele se apresentava esquálido, destroçado, inspirando compaixão e produzindo choque emocional em quem o fitasse. Era quase como ver uma múmia. Ontem Alice e eu assistimos sobre as múmias do faraó. Qual faraó que foi, Alice? Tutankhamon. Tut, chamado faraó Tut. É um faraó que veio depois dele, quis apagar o nome dele da história. Aí o que acontece? Nós vimos várias múmias. Eu acredito que ele estava tipo uma múmia, né? Flagelado. Adormecido ao ser transportado, ressonava de maneira particular em um repouso assinalado pelo terror, natural reminiscência dos sofrimentos e pavores que experimentara durante o largo cativeiro naquela região de Furnas Macabras. Concomitantemente, exteriorizava odores pútridos que remanesciam da decomposição cadavérica, ainda impregnada no espírito, que igualmente se exteriorizava sob deformações responsáveis pela maneira como se encontrava em espírito. Que situação!
andrajoso, quase despido, a cabeleira desgrenhada, como se houvesse crescido desordenadamente. Misturava-se a barba hirsuta, que é uma barba peluda e emaranhada, de aspecto imundo, a envolver a cabeça, o rosto e parte do tórax. Os seus gemidos eram gritos de indefinível dor, que antes provocavam nos algozes que o martirizavam chalaça, zombaria e mais azedume, e agora um grande respeito e compaixão em nós. Olha a diferença de atitude diante de uma mesma situação, né, de um grupo de espíritos para outro. Naqueles dédalos, naqueles labirintos de onde provinha, não brilhavam a misericórdia nem a esperança, e alguém menos habituado ao trabalho nessas zonas espirituais inferiores suporia tratar-se do inferno mitológico das religiões, ultrapassando, porém, as figurações horrendas das imaginações terrestres. Quando o doutor Inácio nos convidou a visitá-lo, agora internado em nosso pavilhão, não sopitamos o interesse de aprender mais e, rogando-lhe licença, apresentamos-lhes algumas das inquietações que me ardiam na mente. Se a gente voltar atrás, nós vamos lembrar que naquele momento não podia fazer perguntas, o silêncio era muito importante naquela caravana, a postura, a conduta de todo o grupo ali. Então é claro que o Filomeno tinha muitas indagações a respeito de todo aquele trabalho que ele estava vivenciando ali. Então agora chegou o momento. Uma boa lição para a gente também, né? Esperar a hora certa de perguntar, de indagar alguma coisa, mesmo com um fim útil, mas esperar o momento propício, né? E aí ele então pede licença, né? Quando nos convidou para visitá-lo lá no pavilhão e para fazer as perguntas que ardiam na mente dele. E claro que com aquela afabilidade que era natural do doutor Inácio, ele se permitiu que se fossem propostas essas questões. E o Filomeno começa perguntando por que a caravana era presidida pela nobre benfeitora de Portugal. Sem qualquer enfado ou indisposição, respondeu-me: desde quando desencarnara, deixando luminosas lições de caridade que a celebrizaram na terra, e podendo desfrutar de justas alegrias em regiões ditosas, a fim de prosseguir no seu desenvolvimento espiritual, a extraordinária senhora optara por continuar amparando o povo que o matrimônio lhe havia concedido, para ser também sua família espiritual. Por consequência, dedicou-se a socorrer igualmente os desencarnados retidos em lúgubres paisagens de recuperação dolorosa, trabalhando para retirá-los dali, oferecendo-lhes a oportunidade sacrossanta do amor e do perdão. Face às dificuldades mediúnicas incontestáveis que lhe exornaram a existência física, especialmente a de ectoplasmia, que lhe permitira a realização de vários fenômenos grandiosos e que foram tomados por milagre pela ignorância vigente na época, poderia movimentar essas forças agora intrapsíquicas, direcionando-as em favor dos espíritos mais infelizes, aprisionados ao remorso, à consciência culpada, que se tornaram vítimas fáceis de si mesmo e dos seus adversários inclementes com odientos. Nós já falamos anteriormente que ela é a rainha de Portugal, casada consorciada com Dom Dinis. E eu falei que tem um livro extraordinário, já falei sobre o livro aqui, que fala sobre a rainha. E ela é também lá da colônia Nosso Lar. Ela é o espírito veneranda. Fez uma breve pausa e logo adiou. Com um vasto patrimônio de realizações espirituais, fez-se muito amada. E quando propôs a esse especial ministério de socorro, muitos valorosos espíritos se apresentaram para assessorá-la. Foi só ela dar o sinal que o exército dela estava pronto, a falange estava pronta, contribuindo para a diminuição dos angustiosos sofrimentos daqueles que estagiam nas esferas desditosas e de difícil acesso. Não que a misericórdia divina deixe de possuir recursos extraordinários de atendimento aos párias morais, que se permitiram homiziar com outros semelhantes em conúbios nefastos. Graças, porém, à sua elevação moral, granjeada
no sacrifício e na abnegação e a especialização que se permitiu através dos tempos desse gênero de atendimento, a sua irradiação vibratória produz um vigoroso campo de defesa que os petardos mentais e as agressões dos verdugos desencarnados da humanidade não conseguem cindir. Silêncio, oração mental e amor são os equipamentos exigíveis para que se possa tomar parte na sua caravana, ao lado de muito bem elaborada disciplina interior, feita de confiança em Deus e respeito às suas leis, a fim de que a perturbação e o receio não abram brechas, tornando vulnerável o conjunto. Tudo no universo é vibração, então tem que ter uma vibração sólida. Para evitar reações desnecessárias dos habitantes e controladores desses lôbregos sítios, ela diminui a potência da energia que pode exteriorizar, para chamar menos atenção, irradiando apenas a claridade suficiente para iluminar a área visitada, mantendo os objetivos traçados, sem deixar-se atrair por simulações e armadilhas dos hábeis artesãos ainda do mal e da crueldade. Com certeza, existem numerosas caravanas equivalentes. No entanto, compromissos espirituais entre ela e o nobre Eurípides atraem-na periodicamente à nossa comunidade hospitalar, a fim de oferecer a sua valiosa e sábia ajuda. Lembra quando eu mostrei o mapa? O posto Esperança está entre Sacramento e Franca, divisa de Minas com São Paulo. Onde que é a sede dela? Rio de Janeiro, Colônia Nosso Lar. Então, mostrando que da mesma forma que a Verônica faz palestra no Fé e Caridade, aqui em Juiz de Fora, a Rogéria, que é do Fé e Caridade, vem na FEAC, eu vou para Três Rios, volto, tem esse circuito, esse intercâmbio, essa troca de colaboração entre as instituições encarnadas, né? Da mesma forma, entre o mundo espiritual, há um intercâmbio e troca de recursos desse ou daquele. E também, espírito que trabalha numa frequência igual a dela, do Eurípides, não está ligado só a uma colônia. Ele tem a colônia, a sede dele, mas ele tem tarefas em várias outras funções. Muito porque também são espíritos de uma alta especialização, né, Falcone? Isso. Então, por isso, também são requisitados em vários momentos. Você lembra no livro que nós comentamos outro dia na FEAC, que foi alvo da nossa reunião, sempre da nossa reunião de 2 em 2 meses, é bimensal? Bimensal. Com o grupo mediúnico, que o André Luiz fala da Clara, irmã Clara. Isso. Ela abre os braços e parece 2 asas de todo tamanho, tal a luminosidade que sai dela. Então são espíritos, e o André Luiz fica lá, o livro é o Entre a Terra e o Céu. E o André Luiz fica assim, mas por que o senhor teve que chamar a irmã Clara? O senhor é ministro da Colônia Regeneração. Ele disse, eu sou bom aqui, ó, mas aqui ainda tem muita coisa para aprender. E uma região igual essa que eles foram é de uma situação muito delicada. Então precisa realmente de ter um espírito de alta envergadura para ter um controle da situação maior. Se for alguém que está num patamar um pouco mais abaixo, pode por perder o trabalho que é feito ali, né? E eu terminei agora, segunda-feira dessa semana, no dia 2 de junho, fiz a palestra de avaliação e encerramento do 10º Congresso. E o nosso 10º Congresso foi em cima de qual livro? Céu e Inferno, Justiça Divina, Reencarnação. A Verônica fez uma palestra, o Paulo Henrique fez, o Alexander fez, vários companheiros de outras cidades vieram também para nos enriquecer, e está muito bem explicado. E essas criaturas vão para essa região não por castigo, porque Deus esqueceu delas, o guia dela cochilou. Não, é padrão vibracional. Se você coloca o seu radinho em FM, você só pega estação FM. Se você coloca em AM, você só pega estação em AM. Então, como eu já disse tantas vezes, se eu transformar minha cabeça e meu coração numa lata de lixo, vai atrair lixo. Se eu transformar em luz, vai atrair luz. Semelhante atrai semelhante. O Ambrósio aí
Ele deve ter. Vamos ver o que ele fez aí, o que ele arrumou. Vamos ver, vamos ver. A Verônica é especialista nisso. Vamos ver. E aí ele continua perguntando por que essa caravana, quando se dirigiu nesse lugar, eles iam em fila indiana, que é um atrás do outro, né? E aí o doutor Inácio responde, por precaução, que o campo de energia que era aberto pela Isabel de Portugal, ao marchar à frente do grupo, ia criando defesas em favor daqueles que seguem na retaguarda. E o terreno pantanoso encontrava-se empesteado de vibriões mentais e de detritos psíquicos, que poderiam reter os caminhantes descuidados, como se fossem armadilhas distendidas por todos os lados para impedir a fuga daqueles prisioneiros espirituais que ali se encontravam. Então, na hora que ela irradia aquela luz, né, há um campo magnético em torno de todos aqueles para protegê-los. Da mesma forma que na Terra a astúcia perversa se utiliza de engrenagens sórdidas para reter e malsinar suas vítimas, considerando-se ser o mundo causal, convém não esqueçamos que aqui a mente dispõe, para o bem como para o mal, de muitos arsenais de força, de que se utiliza conforme o estágio de evolução em que se encontra. Então, assim como ela ia emanando luz, os espíritos que estavam ali, vamos dizer, as lideranças daquele lugar, também tinham o seu poder magnético para deter aqueles espíritos ali. Porque o clima da conversação fosse agradável, o Filomeno prosseguiu perguntando: o nosso irmão Ambrósio constitui-se merecedor de um socorro especial, tendo-se em vista haver sido ele o motivo central da incursão vitoriosa? Desenhando um suave sorriso na face, em razão da pergunta algo ingênua, quer dizer, ele fez a pergunta e logo ele viu que tinha muita ingenuidade ali, né? Mas aí o amigo educado retrucou. Não há privilégio nas leis divinas, caro Miranda, conforme sabemos. Nem pessoas ou espíritos existem que sejam especiais. O nosso irmão Ambrósio, que hoje se encontra conosco, partiu da espiritualidade na direção do planeta terrestre, cantando hossanas de esperanças, e retorna destroçado, aprisionado no calabouço que abriu para si mesmo por meio da invigilância, em razão de haver falido nos propósitos que se comprometeu a realizar. Matheus Fraga disse uma frase nessa quinta-feira passada agora, que eu coloquei na minha coleção como de frases dele. Você lembra a frase que ele falou? Oportunidade. Não lembra, não? Não. Tem prazo de validade. De validade. Ele teve a oportunidade de uma reencarnação em que se preparou, em que se capacitou, em que recebeu o aval de espíritos amigos. E por isso ou por aquilo não tem julgamento nenhum da nossa parte, não. Provavelmente quantas coisas a Verônica já deixou para trás que era para ter resolvido. Provavelmente quantas coisas eu deixei para trás, pulei a lição. Esse capítulo do livro está muito enjoado, deixa eu pular o capítulo. E perco o conteúdo, as oportunidades daquilo. Nós somos danados para pular cerca, no bom sentido, de pular tarefa, de querer pular ciclos. Buscar o atalho, né? Buscar o atalho, né? Sair do trilho e ir para a trilha. No seminário que eu fiz lá no dia 15 de fevereiro desse ano. Falar nisso, preparou a sua água? A minha está aqui, Ali, meu copinho já está aqui, Há quase 70 anos, ele mergulhou no corpo físico sobre a Alice já está de olho na minha água. Olha. É minha, não é sua, não. Pronto, já catou minha água. Toma. Aí, o copinho aí. Toma para você. A outra também já está bebendo água. Foi só falar na água, ela também está bebendo. Não bebe tudo, não, só um copinho. Há quase 70 anos, ele mergulhou no corpo físico sob a carinhosa assistência de benfeitores que o inspiraram a se purificarem, a envolvê-lo por mais de meio século, colocou para mim, em atividades espirituais significativas. Enriquecido com mediunidade ostensiva, preparou-se para cooperar com a divulgação da doutrina espírita, devendo entregar seu ministério com abnegação e humildade. Em razão dos seus esforços direcionados para o bem,
não seriam regateados valores que auxiliassem na desincumbência da tarefa. Olha só, gente, não vai faltar capital de giro para ele. Se ele quiser construir uma casa, eles ajudam. Se ele quiser construir um prédio, eles ajudam. Se ele quiser construir uma mansão, eles ajudam. Tem capital de giro, modo de dizer. Recuperado de graves delitos cometidos no campo do sacerdócio católico no passado, do qual se comprometera terrivelmente, o exercício da mediunidade iluminada pela codificação espírita ser-lhe-ia a estrada de Damasco para o verdadeiro encontro com Jesus. Embora a terapia valiosa de que for objeto não conseguiu superar inteiramente o homem velho e os vícios derivados do egoísmo e da presunção, voltando a enrodilhar-se em cipoais mais vigorosos, agora sem escusas, em razão do conhecimento que possuía sobre a vida espiritual. Fazendo uma reflexão mais cuidadosa, Dom Inácio concluiu: o corpo é ainda uma armadura muito pesada para o espírito que sente o bloqueio dos compromissos e desvaira nos arrazoados da insensatez, mesmo quando advertido e orientado com segurança. Gente, se dirigir uma bicicleta, exige equilíbrio e movimento. Se dirigir uma moto, mais recursos. Dirigir um carro, mais. Imagina o que é dirigir uma carreta. Um bitrem. O cavalo, a primeira carroceria, a segunda carroceria. Cochilou, cachimbo cai. Então nós temos que pensar, o corpo é uma bênção, mas é uma armadura. Nosso amigo e irmão Ambrósio renasceu em cálido ninho doméstico, onde o amor vicejava, a fim de dispor de forças para enfrentar e superar as agressões dos adversários desencarnados que o vigiavam desde a infância. Como não esquecemos, nesse período, os médiuns ostensivos experimentam grandes aflições propiciadas pelos seus inimigos de ontem, que tentam perturbar-lhes a marcha, impedindo por antecipação a realização dos programas para os quais renasceram. Por isso ele nasceu num lar com proteção de amorosidade, uma mãe, um pai com recursos. Por isso mesmo, o carinho dos pais, as orientações espirituais, particularmente as espíritas, constituem o valioso recurso para criar resistências morais nos futuros trabalhadores da causa do bem, que se poderão dedicar sem receio aos compromissos iluminativos. Foi o que aconteceu com o nosso candidato à reabilitação. Se foi acicatado, quer dizer, se ele foi espezinhado e perseguido por diversos companheiros inamistosos que o afligiam, não lhe faltaram o devotamento dos pais. Ó, Falcone, ele que está dizendo, hein? Especialmente da mãezinha. Aqui segue, não fica agarrada nesse negócio de mãe, não. Só tem mãe ajudando, não tem um raio de um pai aí de prontidão. Vem o dia dos pais. Eu só consegui achar até hoje uma mensagem psicografada pelo Chico elogiando o pai. Põe lá Dia das Mães para você ver. É um monte. Pode repetir a frase. Ele era perseguido por companheiros que o afligiam, mas não lhe faltaram o devotamento dos pais, especialmente da mãezinha, que também era portadora de percepção mediúnica, ajudando no exercício da oração e dos bons costumes, a fim de que se imunizasse contra as heranças infelizes que se lhe encontravam vivas no íntimo, mas também como tesouro de sustentação para as lutas do futuro. Olha só o que a gente está vendo aqui, a importância da orientação religiosa desde cedo. Porque tem muitos pais que falam o quê? Espera o filho crescer, espera ele decidir qual religião que ele quer. Olha, a gente está vendo aqui, o Ambrósio teve todo esse amparo. Imagina se ele não tivesse tido, quer dizer, a gente está vendo a situação que ele foi encontrado, ele está mostrando a história dele. Então, quando se tem uma base dessa, dá ajuda. E quando não tem? Então, olha a responsabilidade dos pais. Gente, eles ainda não chegaram no Ambrósio, nós estamos caminhando para lá e o caldo está só engrossando. Imagina a hora que chegar lá. Chega olha lá.
Caminhávamos lentamente pelo corredor, na direção da enfermaria que se encontrava o recém-chegado. Segurando-me o braço afetuosamente e mudando de tom de voz, o nobre médico aduziu: a mediunidade é compromisso de alta significação, que ainda não encontrou a necessária compreensão entre as criaturas encarnadas no mundo físico. Por um atavismo, que é um conceito que passa de geração em geração, e um conceito perverso que teima em permanecer dominante, é quase sempre tida como um favor divino para eleitos, uma força sobrenatural, mecanismo prodigioso equivalentes que tornam o medianeiro um ser especial, quando não combatido tenazmente, tornando-se-lhe uma armadilha cruel que o leva à presunção e ao despautério. Então, ele está mostrando aqui uma certa visão que de geração para geração tem se passado para as pessoas de uma forma geral a respeito dos médiuns e da mediunidade. Mesmo que procure viver com simplicidade e demonstre que é somente instrumento do mundo espiritual, que a ocorrência do fenômeno independe da sua vontade, as criaturas viciadas das superstições, interessadas nas questões imediatistas, o envolvem em bajulação, em excesso de cortesias e em destaques embaraçosos que quase sempre terminam por perturbar-lhe a marcha. E a gente vê isso muito nítido na biografia de grandes médiuns, né? O próprio Aqui Chico de Xavier, fora mesmo eu já vi acontecer com vários companheiros nossos. o próprio Chico, quando recebia alguma coisa, ele passava à frente. Passava para Imaginou? frente. Se ele acumulasse aquilo tudo, o que ia acontecer? Nossa Senhora. Deram fazenda para o Chico, deram casa para o Chico. Quantas vezes eu vi gente na fila chegar, abraçar o Chico e enfiar um envelope grosso no bolso dele. Ele apalpava, agradecia. 2, 3 pessoas passavam na frente, o cara já tinha ido embora, ele pegava aquilo, abraçava o outro e enfiava no bolso do outro. Não levava nenhum para casa. Se fosse bomba relógio, ia explodir. As heranças do pensamento mágico com que acompanham as manifestações mediúnicas fazem que se transfiram para a criatura os méritos que pertencem à vida, empurrando-a para tropeços e compromissos negativos, sem forças para resistir aos assédios de todo porte, que a circunscrevem em área muito apertada e conflitiva. Então ele está mostrando a importância da mediunidade, a seriedade dela e o cuidado que se deve ter com essa prática. Por outro lado, vigem a intolerância sistemática e a perseguição gratuita à faculdade mediúnica, por uns considerada como de natureza demoníaca, por outros como transtorno patológico ou sagacidade de malabaristas interessados em enganar ou fruir resultados monetários para o próprio bem. Embora injustas, apoiam-se em algumas ocorrências infelizes que assinalaram personalidades frágeis ou enfermiças, cuja conduta sempre oferece margem para essas inditosas afirmações totalmente destituídas de significado ou de lógica. Então, porque alguns cometem fraude ou uso de uma maneira indevida, muitos acabam generalizando, né? Próprio Allan Kardec, na época da codificação, quantas fraudes aconteceram, e olha que o espiritismo estava começando ali. Kardec mesmo se propôs muitas vezes a desmistificar isso e mostrar que aquilo ali era fraude. Basta mesmo ler a revista espírita, tem muitos casos que se coloca lá. Muitos casos. Mas isso não desmerece o fato em si. É apenas nós, as pessoas, as criaturas, que fazemos mau uso da faculdade, né? O nosso Ambrósio, então, conseguiu atravessar a infância relativamente bem, suportando o cerco da hostilidade dos inimigos da verdade, amparado pelos pais. Durante a adolescência, quando os fenômenos fizeram mais ostensivos, foi levado a uma célula do espiritismo cristão, recebendo apoio e orientação segura para a desincumbência dos compromissos que ficaram firmados lá atrás, na retaguarda, no planejamento reencarnatório dele. A adolescência, com seus tumultos orgânicos, produziu-lhe alguns distúrbios que foram superados com uma boa orientação. E quando chegou à idade da razão, dedicando-se ao trabalho mediúnico, atraiu a atenção das pessoas desacostumadas com as autênticas manifestações espíritas, que começaram a cercá-lo de privilégios, exaltando-lhe a personalidade e impregnando com as infelizes influências, qual se tratasse de um semideus, com uma missão especial na Terra. Aí o caldo ferve e entorna, o leite vai entornar. Terminados os estudos e passando a exercer a função que elegera como recurso para uma vida honrada,
graças à exteriorização do ectoplasma, produzia manifestações seguras que fascinavam os companheiros honestos e deslumbravam os incautos. As mensagens que retratavam seus autores com riqueza de detalhes tornaram-se motivo de interesse e de atração para os corações saudosos que se reconfortavam, e o campo de serviço ampliou-se fascinante e rico de oportunidades. Logo se criou uma pequena corte de assessores ociosos e de pessoas desinteressadas do espiritismo, mas desejosas de projeção e de oportunismo, atraindo-o lentamente para o abismo no qual se precipitou. Só cai no abismo quem chega perto do abismo, diz o nosso Mateus. Demonstrando compaixão e entendimento na face e na voz, o dedicado amigo prosseguiu. Embora inspirado e bem direcionado pelos seus mentores espirituais, começou a negligenciar as advertências, supondo-se infalível e possuidor de recursos que não lhe pertenciam, tornando-se verdadeiro infante adulado e exibindo os distúrbios do passado que começaram a ressumar do inconsciente profundo. Vacilou na higiene. Mateus diz também, não existe evolução sem higiene. O lixo vai subir. Logo se fez exótico, tomando atitudes estranhas, sintonizando com entidades vulgares que lhe exploravam a vaidade exacerbada, empurrando para o anedotário chulho nas palestras doutrinárias que se permitia proferir, perdendo o eixo, o equilíbrio total e a compostura, a pouco e pouco. Os conflitos sexuais que estavam sob controle também começaram a somar nesse Comenos, e tornou-se propagandista do exercício livre das paixões da libido, em tons de modernidade, como se liberdade e licenças morais fossem a mesma coisa. Inspirado e assolado por entidades vulgares dos comportamentos do sexo ultrajada, vampirizadoras das energias humanas, foi empurrado para atitudes públicas e particulares reprocháveis, gerando vexame nas pessoas sinceramente vinculadas à doutrina espírita, e embaraçando aquelas outras menos informadas face às propostas expendidas, todas estranhas aos cânones espiritistas. Tem cânone no espiritismo? Ô, Falcone, tem, meu filho. Os 5 pontos básicos, os valores morais, éticos, né? O bom senso, a fé com obras, a oração, o ovo. Você conhece o ovo? Olhai, vigiai e orai. Não demorou muito e começou a sentir a mudança radical que passou a operar-se em torno da faculdade mediúnica. Os espíritos nobres, dos quais ele se afastou, rechaçados pela sua vacuidade e presunção, foram afastados por ele mesmo, e outros de elevação suspeita, pseudo-sábios e perversos, começaram a influenciá-lo, especialmente uma legião de artistas plásticos do fim do século passado e começo deste, que mantinham as paixões que os consumiram, nele encontrando campo psíquico para o prosseguimento das alucinações a que se entregaram. Os efeitos físicos foram cessando e, sob a tutela das insinuações perturbadoras, começou a preencher por conta própria os espaços mediúnicos com astúcia e manobras espúrias, sem entender a lição silenciosa que lhe era ministrada pelos guias espirituais, chamando-lhe a atenção aos retos deveres, à honestidade, ao afastamento das companhias malsãs de ambos os planos da vida. Oremos. Então, quem atraiu esse pessoal todo para perto dele? Ele. Esse livro foi lançado quando? Você lembra? Deixa eu olhar aqui. 2001. Hein? 2001. Isso. Primeira edição. E aí ele continua falando. Ele está dando um alerta aqui muito sério com respeito ao comportamento daqueles que labutam na área da mediunidade. E aí a gente vai lembrar que somos todos nós, porque em graus diferentes todos nós somos médios, né?
e a importância que se tem de canalizar isso para o bem. E ele continua dizendo que a perda é a suspensão da mediunidade, e Kardec fala sobre isso no Livro dos Médiuns, na segunda parte, capítulo 17, item 220. Ele vai descrever o porquê da perda e da suspensão da mediunidade. E o doutor Inácio diz, então, que isso são efeitos naturais das leis soberanas, que fazem parte do ministério a que se entregam todos aqueles que pretendem servir ao bem, em razão da não propriedade desses recursos, mas apenas da possibilidade de sua utilização para fins edificantes e libertadores. São uma verdadeira providência superior para divertir os incautos e trazê-los de volta ao caminho do dever, que nem sempre, porém, sucede. Então, essa perda da mediunidade, essa suspensão da mediunidade, é para o medianeiro pensar, por que aconteceu isso comigo? E está lá no Livro dos Médiuns. No Livro dos Médiuns, capítulo 17. Fascinado pela chamada vida social, pelo recalque natural de dificuldades vividas na infância, passou a desfilar como um ser excepcional, que provocava exclamação e inveja nos círculos frívolos dos meios em que comparecia festivamente. Distanciando-se dos enfermos e sofredores, fez-se rude no trato com as demais pessoas, subestimando-as. Soberbo nas expressões comportamentais, verdadeiro astro da mediunidade de ocasião, e em tudo quanto realizava em nome da caridade, disfarçava embutidos os sentimentos de autopromoção e exibicionismo, longe, portanto, do amor ao bem e do culto irrestrito do dever. Olha que ele está se afastando, né? Porque Jesus mesmo falou, dá com a mão direita sem que a esquerda saiba, e ele fazia justamente o contrário. Ele queria, esse exibicionista, essa autopromoção quando praticava caridade. Desnecessário dizer que passou da obsessão simples para a fascinação, quando não lhe faltaram corresponsáveis, e, por fim, tombou aturdido na subjugação, que o fez mais agressivo, quando não totalmente vulgar. Então, são os tipos de obsessão que existem, que também Kardec descreve no Livro dos Médiuns, que começa com uma e vai, se não é cuidada, a complexidade aumenta, passa para outra até chegar na de subjugação. Joana fala que a escada da degradação moral não tem o último degrau. É capaz de fazer sempre alguma coisa mais. Estávamos chegando à pequena especial enfermaria na qual se alojava o enfermo, quando o dedicado diretor concluiu. Nesse estado de alienação espiritual e moral, tornou-se a estrela das festas da futilidade. Então a gente está entendendo agora qual foi o insucesso dele, né? Aplaudido pelos incautos, seus semelhantes, e mentalmente foi acometido pelos acicates dos inimigos desencarnados que o exploravam e o induziam à perda do contato com os benfeitores da vida maior. Então, cada vez mais ele ficou afastado desses benfeitores. Numa noite de horror, após a exibição em uma das promoções que realizava com frequência para lisonjear o próprio ego, foi acometido de uma isquemia cerebral inesperada. E, não obstante atendido com urgência, padeceu um bom par de meses em tratamento hospitalar, sucumbindo sob o assédio dos inimigos que o arrastaram para a repugnante região de onde foi agora retirado. A mediunidade é ponte de serviço, pela qual chegaram à Terra as informações do mundo espiritual, ensejando Allan Kardec a construção da incomparável obra que legou à humanidade como patrimônio indestrutível para os tempos do futuro. No entanto, não é imprescindível para a preservação da doutrina que a dispensa, sendo seu exercício sem a prudência e orientação do Espiritismo, sempre um risco de imprevisíveis consequências para o seu usuário, assim como para todos aqueles que compartilham das experiências sem controle. Falcone, mas esses espíritos que nesse momento se aproximaram dele e conseguiam inspirá-los a fazer o que eles desejavam, quando ele desencarna, não era para eles recebê-lo com uma certa cordialidade? Porque ele era comparsa? Por que eles aprisionam? Você tem que pensar o seguinte: são espíritos que querem levá-lo à bancarrota, querem levá-lo à situação de desconforto. São algozes.
São criaturas que foram enganadas por ele lá quando sacerdote. São criaturas que foram enganadas por ele lá quando sacerdote. É como se fosse um planejamento deles também, né? Vamos derrubá-lo, deixá-lo ele da pior, para depois... Então, tem os inimigos da mediunidade, tem os inimigos dele, tem os inimigos do passado, tem os espíritos ociosos. Muitos espíritos se aproximam das pessoas por invejarem a posição. Não tem vínculo nenhum com eles de outra encarnação. Eu vejo você e o seu marido num casamento bacana, legal, tudo bonitinho, maravilhoso, e fico com inveja e digo, vou atrapalhar esses dois. E começa a rondar você e o seu marido. Eu vejo você e a sua filha vivendo numa harmonia muito grande, vou colocar uma pedrinha no meio ali. Mateus não fala que ninguém tropeça em pedras grandes, olha o tamanho da pedra aí. Ó. É só pôr uns grãozinhos de areia entre você e a sua filha, que daqui a pouco vocês estão desafinando. Ah? E quem são esses espíritos? Mais uma vez eu volto na questão 467 do Livro dos Espíritos. Tem o homem como pode, por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. Repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejam ter sobre vós. Essa é a 469. E a 467? Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam e ao que pelos seus pensamentos os atrai. Aí nós vamos entender o que o Mateus disse que ouviu do Abel Gomes. Na coluna Regeneração não temos a palavra obsessor, temos a palavra convidado. Convidado. Se eu não tomo banho, eu convido para o meu corpo mau cheiro. Se eu não escovo os dentes, eu convido para a minha boca mau hálito. Se eu fumo, quem aproxima de mim sabe. Quem entra no meu carro sabe. Não preciso ser médium. Ai, eu sou médium. Eu estou sentindo que você fuma. Não, é o olfato. Ah? Se eu sou daqueles que bebo, eu conheço pessoas que tomam um garrafão de vinho e conseguem dirigir o carro para casa. E conheço outros que tomam um copo de cerveja e começa a boca fica pesada, entendeu? Começa a querer fazer gracinha, falar o que não deve, passar a mão nos outros. Então, para um ele precisa de um garrafão para jogar no chão. Para outros, um copo de cerveja já muda toda a estrutura. Então esses espíritos vão aproveitar disso. Não? E o mentor dele, como é que está? Fazendo todo o esforço, gritando no ouvido dele, acorda Falcone, acorda Verônica, acorda Ambrósio, acorda Alice, deixa eu agarrar a trança da Alice, Alice, ué, quando eu falo com a Alice, dedica menos tempo a isso, dedica mais tempo àquilo, eu não estou querendo, mas meu pai é chato, é enjoado. Não, eu estou querendo que amanhã, na hora que ela for enfrentar o vestibular, o Enem, sei lá o que, o PISME, que ela consiga pelo menos nota para passar, não tem que passar entre os 3 primeiros lugares, não. Passando no quarto, tá bom. Né? Então, como é que fica? Mas o pai falando, a mãe falando, é enjoada, meu pai é enjoado, careta, exige muito, mas como é que faz? Mas não precisa falar assim, Alice, divirte um pouco mais, minha filha, assiste mais videozinhos, assiste mais TikTok, assiste mais sei lá o quê. Não precisa de falar isso. Isso aí ela já faz. Né? Se a Alice tivesse tendência à obesidade, não precisa de falar, Alice, come mais um docinho, né? Você já come 20. Não é o caso dela. Estou só citando um exemplo. Então nós temos que ter cuidado, porque o nosso passado não é flor que se cheira, não. Não. Não somos flor que se cheira. E eu que trabalho com acupuntura, devo ter sido flor de cacto, espinha. Espinha. Então, a mediunidade é ponto de serviço. Mas pode virar pinguela. Pode virar um viaduto, uma ponte de cimento armado por onde a mediunidade se torna. A mediunidade do Chico era o quê? Era uma ponte Rio-Niterói. Nossa. Vamos emendando as duas lados da Baía de Guanabara.
um plano material e o plano espiritual. A nossa já é frágil. E se a gente não fortalecer, como é que faz? É um barbante, junta dois. Chega para cá, Alice, só um pouquinho. Olha, chega para cá. Não, olha para lá. Olha aqui, ó. A Alice fez uma trança no cabelo. Cada pedaço dessa trança são 3. Tem um nível de resistência. Quando ela fez isso que está aqui, ó, lembra das tranças da Rapunzel? O cabelo dela ficou mais forte. Então, a vida da Alice está por um fio. Junta esse fio com mais 2 e faz uma trancinha. Pega mais um e trança junto. E vai trançando. E vai fortalecendo. Quantas pessoas o médico fala assim, fala com os familiares, prepara o paletó porque vai morrer. O cara fala assim, vou no enterro do médico. E vai. Põe uma energia. E daí a 5, 10, 15 anos, ele tem o prazer de ir no enterro do médico e falar, tá vendo? Aí vai na cara do defunto e fala com ele. Você falou que eu ia morrer, tu tá aí, ó, dourinho no caixão, e eu tô aqui pintando e bordando. Então nós temos que pensar. A mediunidade em si não é boa nem ruim. Eu fiz um estudo em Além Paraíba, no dia 25 de maio, sobre o céu e o inferno e sobre a reencarnação e justiça divina. Eu coloquei lá, a reencarnação é bênção ou castigo? Nem bênção nem castigo. É missão, prova ou expiação. A mediunidade, Verônica, é bênção ou castigo? Não é bênção nem castigo. É missão, expiação, redenção, é oportunidade de consertar um cheque sem fundo que nós demos no passado. Com certeza. Terminou o parágrafo? Terminou, né? Uhum. Silenciando, convidou-nos a entrar. Somente agora é que eles vão entrar. Agora já está acabando o capítulo, nós não vamos ficar sabendo o que vai dar aí. Só na próxima, cenas do próximo capítulo. Silenciando, convidou-nos a entrar. Deparei-me com uma cena inesperada. O enfermo encontrava-se sob forte indução hipnótica, ainda em sono induzido, sono provocado. O aspecto horrendo permanecia como na véspera. Assistido por enfermeiros dedicados, gritava com regular frequência, como se continuasse sob açoites e lapidações que experimentara durante tantos anos. Os odores fétidos, embora diminuídos, em razão da asepsia, da higiene que já foi feita, continuavam causando algum mal-estar. Nosso amigo, esclareceu o doutor Inácio, encontra-se em sono profundo que ele foi aplicado, induzido, porque ao despertar, face ao longo período em que esteve, prisioneiro, poderia sair correndo em desespero, pensando fugir da rocha a que se encontrava atado. Jesus toma conta. O nosso labor inicial é fluidoterapêutico, é devagar, gente. Ele não saiu da mediunidade de equilíbrio e pulou num abismo, não. Ele foi descendo degrau a degrau, passo a passo. Agora vai ter que voltar. Né? Os amigos espirituais não têm uma varinha do Harry Potter para virar e fazer lumos e sai uma como é que chama? Como é que é o negócio ali? Avacadabra? Avada Kedavra é o feitiço da morte. Avada Kedavra é o feitiço da morte. Isso ela sabe, tá vendo? O da vida ela não sabe, não, mas o da morte ela sabe. Não existe um para dar a vida. O nosso labor inicial é fluidoterapêutico a fim de desvesti-lo das couraças vibratórias em que se encontra envolvido, até podermos chegar mais tarde ao seu psiquismo anestesiado pelas energias dos algozes, que o entorpeceram desde os dias quando transitava no corpo físico. Lembra da cebola? Atirando as camadas. Olha aqui, eu aqui. Agora aqui no meu estúdio deve estar não está mais frio porque eu liguei o ar quente ali. Olha só aqui, dá uma olhadinha. Eu estou com uma camada,
Olha aqui, ó, outra camada aqui por baixo que eu já... Cadê? Aqui, ó. Outra camada aqui, ó. Olha só. Cadê o negócio? Ó, então eu tô com uma, duas, o apito que não pode faltar, a camisa de manga comprida, ainda tem uma camisa da Academia Falcone aqui embaixo. Embaixo. Eu tô com 4 camadas. Camadas para quê? Para me proteger do frio desse momento em Juiz de Fora. Com isso, ele foi criando camadas, mas não é de roupa, não. Camadas de putridão, de energias daquele ambiente que ele estava. E se você pisar na bola, Verônica? E se eu pisar na bola? Se o Falcone pisar na bola? Ele não teve acesso a fazer 226 programas de Manuel Filomeno de Miranda. Eu, você e Mirinha estamos com pessoas porca na guilhotina. Se a gente piscar, cochilou, o bicho te pega. Se gritar, pega ladrão. Não fica um, meu irmão. Então nós temos que pensar nisso. Então vamos lá. Onde é que eu tenho que ir? Eu já pedi até o rumo. O nosso labor inicial é fluidoterapêutico, a fim de desvesti-lo das couraças vibratórias em que se encontra envolvido, até podermos chegar mais tarde ao seu psiquismo anestesiado pelas energias dos algozes que o entorpeceram desde os dias quando transitava no corpo físico. O cérebro biológico já decompôs há muito tempo. Mas a forma da forma, que é o perispírito, está encharcada. Está encharcada. Nós temos que pensar nisso. Oremos com unção, a fim de que a nossa mente possa envolvê-lo em vibrações de harmonia. Temos que serenar essa tempestade dentro dele, dissipando as camadas de energia deletéria que o subjugam, mantendo as imagens cruéis que o dilaceram mentalmente. Temos que derreter. É como um iceberg que sai lá da geleira e, em movimento pelo mar, vai derretendo. O sol da oração, do passe, do magnetismo. Sem mais detalhes, o amigo silenciou e mergulhou, recolheu-se em profunda oração, sendo acompanhado por mim e pelos demais auxiliares presentes. Quer dizer, o Ambrósio estava com uma equipe em volta dele. Lentamente, uma suave claridade em tons alaranjados desceu sobre o enfermo e um suave perfume invadiu o ambiente, contrastando com as emanações enfermiças que foram ultrapassadas. Após alguns minutos de oração silenciosa, que se transformaram em bálsamo para o internato, fomos convidados a sair, deixando-o entregue à enfermagem competente. Uai, Falcone, se esse cara pintou e bordou, como é que ele está recebendo ajuda? Como é que o Eurípides Barçanufo foi lá, porque era um protegido do Eurípides? Era um caso especial para o Eurípides. Ele ajudou muita gente. Enquanto estava na frequência do bem, deu passividade a um monte de espíritos, materializou, foi correio do além, consolou. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Todo bem que você faz acende luz, diminuindo a treva interior, dizem os espíritos para mim. Temos que pensar nisso. Após alguns minutos silenciosos, bálsamo envolveu. Vem de onde? Das regiões onde tem criaturas que foram beneficiadas por ele. Do lado externo, Dr. Inácio informou-nos que à noite seria realizada uma reunião especial de tratamento, contando com a presença da senhora Maria Modesto Cravo e do venerando Eurípides Barçanufo, para a qual me convidava. Leva eu! Se a Mirinha estivesse aqui, nossa senhora! Acompanhamos-lhe de volta até a porta do seu gabinete, onde nos despedimos, ali encontrando Alberto, que se dispôs a continuar conosco. Jesus de Nazaré, fortalece a nossa fé.
Interessante também, né, Falcone? Ele foi tirado de uma região tenebrosa, mas a região tenebrosa ainda está dentro dele. Não, Tá vendo que ele não é? saiu, ele foi tirado, ele não saiu. Ele foi Ele tirado. foi tirado, ele foi tirado. Mas aquilo está impregnado nele. Por isso que está hebetado desse jeito aí. Como é que tem que Como tirar é que essas ele cascas? desceu para a região abismal, padrão moral, se permitiu coisas que não devia? Eu fico pensando, Verônica, se eu não tivesse parado de beber depois daquele período que eu bebi, eu fumei durante 7 anos e bebi durante quase um ano, 11 meses e meio. Como é que eu estaria hoje? 70 menos 20, 50 anos de alcoolismo. Como é que estaria? Talvez nem estaria mais. Talvez nem estaria. Posso desencarnar ainda hoje. A Alice falou da foice, ó. Aí eu falei eu falei do fosse, a Alice falou da foice. Eu sei que falou no princípio. Falou, não falou? Falou sim. Falou sim. Quem procura acha. Então, nós temos que pensar. Próximo episódio, semana que vem, 5 e 7, dia 12 de junho. 12 de junho. Véspera de Santo Antônio. Véspera do dia dos namorados, como é que é o negócio? Dia dos namorados, dia 12. É dia 12? Opa, dia dos namorados. Você tem namorado? Eu não tenho, não. Eu tenho namorada. O negócio é bravo. Então vamos lá. Bom, não sei se o namoro sobrevive até lá, né? Sabe como é que é? Você apronta aí, você descobre umas coisas minhas, hein, Alice? Não pode? Descobre umas coisas aqui. Não pode, a fofoqueira aqui. Tacar a espada nela, esparadápio. Muito bom. Brincadeiras à parte, gente, o assunto é muito sério, a gente brinca respeitosamente, trazemos a situação para nós. Verônica é médium, eu sou médium, trabalhamos ostensivamente 2, 3 vezes por semana, como expositores várias vezes por mês, e é delicada a situação, porque para escorregar, basta estar de pé. Só cai quem está de pé. Só leva pedrada quem está produzindo. Não vamos manter o nosso ovo em dia. OVO, oração, vigilância e observação. E anota aí, eu quero que você anota, por favor, o meu WhatsApp, não, o meu YouTube espírita, youtube.com/Falcone Espiritismo. Toda quarta e todo sábado nós estamos montando todo um projeto. Vai sair uma palestra nova minha. Nova não. Palestra 20 anos atrás, de 15 anos. A Alice não era nem nascida. A Alice está com 13 anos. Um monte de palestras eu vou trazer, ressuscitar para vocês. Eu comprei um aparelhinho que te converte DVD em MP4. E estou postando, já colocando tudo direitinho. Para você, para quem quiser, né? E ajude-nos a divulgar. Também me presta aí, Alice, um folheto. Quê? Me presta um folheto aí. Olha aqui, ó. O folheto novo do SOS Prece está aqui, ó. Se você quiser, pede para a Virinha, pede para mim, pede para a Verônica, a gente manda para você começar a divulgar nos seus contatos, nas suas redes sociais. Nós estaremos em breves semanas ampliando de 4 para 6 linhas telefônicas o nosso SOS Preces. 6 linhas telefônicas. Das 8 horas pela manhã até meia-noite, você tem sempre um amigo para ajudá-lo. E no verso daqui tem o Instagram da FEAC, tem o Facebook da FEAC, o site da FEAC aqui em cima, tá? E tem também os meus endereços espíritas e pessoais. Toma Alice aí. Então, se você quiser esse folheto em PDF, para você colocar junto com seus e-mails, divulgar periodicamente nas suas mensagens, acompanhe o Instagram da FEAC, o site está uma maravilha, foi lançado no dia do aniversário do Divaldo e do aniversário da FEAC, está muito bom o site, o Instagram, nós estamos com uma equipe agora, além dos que já estavam colaborando, para que possa ficar mais dinâmico. Estamos movimentando. Quem não comunica,
se estrumbica, já dizia o grande filósofo Abelardo Barbosa Chacrinha. Verônica, mais alguma observação? Queria só mandar um abraço para uma amiga da Ivone. Ivone é companheira nossa da FEAC. Sim. A amiga dela chama Maria Marta e mora em Itajaí, Santa Catarina, e está nos acompanhando. Tá A vendo? Ivone falou com ela dos encontros do Filomeno e agora ela está participando com a gente aí. Então, mandando um abraço para ela. E lembrar também, agradecer também a equipe toda do Café com Evangelho Internacional. Eu estive em Barbacena, a Valéria e eu estivemos, 11 países representados. Foi um sábado e domingo de muitas alegrias, de muitos encontros, reencontros, uma movimentação muito boa, um clima muito fraterno, num castelo muito bonito que tem lá na zona rural de Barbacena. Então foi um final de semana proveitoso. Foi a semana passada, né? E amanhã do dia que eu estou gravando, já estamos indo para Além Paraíba, para outro seminário, lá junto com os companheiros de Além Paraíba e região. Vamos trabalhar. Suas palavras finais, então, Verônica. Agradecendo a companhia aí dos amigos internautas, contando com as vibrações, as boas energias. Prepare-se para o próximo capítulo, que ainda tem mais coisa do Ambrósio aí para a gente. Terapia Especial, capítulo 12. Releia o capítulo de hoje com atenção e leia o capítulo 12. E a Ana Cristina vai voltar a gravar com a gente também mais um episódio aí logo, tá bom? A Ana vai lendo aí, estudando, minha filha. Ana Cristina, né? É, isso mesmo. Ana Cristina, lá de São Paulo. Se alguém quiser participar igual ela participou, é só ter coragem de aparecer aqui na telinha do projeto Manuel Filomeno de Miranda, e vamos que vamos, juntos e misturados. Alice, quer fazer a prece de encerramento? Peraí, tá ajeitando aqui, pai. Que você falou? Quer fazer a prece de encerramento? Precisa não. Começa, faz o Pai Nosso que eu faço o resto. Vem cá. Essa coisa aqui, com 2 anos e meio, entrou comigo no meu colo, no corredor da FEAC, aí virou para mim e falou assim: pai, eu posso fazer a prece? Pode, Alice. Você vai fazer direitinho? Vou. Você me ajuda? Ajudo. Então tá. Aí era aquele microfone sorvetão sem fio. Eu fui segurar o microfone para ela me tomou o microfone da mão e falou com o povo assim: fecha os olhos. A Jussara estava na primeira fila do lado direito, ficou olhando admirada. Ela virou para a Jussara e falou: fecha os olhos. A Jussara começou a rir. Um abraço para a Jussara, para o Chaves, para a Mirinha, para todo mundo das equipes da FEAC. E fez a prece, gente. Faz o seguinte: faz a prece do Pai Nosso que você faz, que é diferenciado do Pai Nosso, tá bom? Quando você terminar, eu fala as palavras. Você faz toda noite. Peraí. Ela tá ligando o chip, mulher velha em missa. Não, peraí. Gente. Como é que começa? Esqueceu? Deu branco? Pai nosso, que estás nos céus, na glória da criação. Ouve essa humilde oração. Peraí, vamos de novo. Então a Alice vai começar a prece e eu termino. Vamos lá, direitinho. Pai nosso que estás nos céus, na glória da criação. Ouve essa humilde oração dos pequenos lábios meus. Santificado, Senhor, seja seu nome divino, em nossas almas de menina Alice que confia no teu amor. Dai-nos hoje do celeiro da sua eterna alegria, o pão nosso que sacia a fome do mundo inteiro. Perdoa, Pai, nesta vida os erros que praticamos, assim como perdoamos toda ofensa recebida. Não deixes que a tentação nos vença a carne mortal, e não permitas que o mal nos domine o coração. Por sua luz que nos beija, pelo seu reino ilimitado, que sejas glorificada agora e sempre, que assim seja. E a prece do anjo guardião, você sabe? Não sei se eu sei. Então vai, lembra? Meu? Certo. Não lembra, então tá. Amigo e mestre Jesus,
Agradecemos a oportunidade de estarmos juntos estudando mais um capítulo da obra Tormentos da Obsessão. Abençoe o nosso Divaldo, abençoe o nosso Manel Filomeno de Miranda, Eurípides Barçanufo e toda essa espiritualidade amiga que nos assiste e protege. Abençoe todos os lares do planeta Terra e dai-nos forças para vencermos a nós mesmos. Que assim seja. Jussara, se você estiver ouvindo aí, você deve estar rindo de lembrar mandando você fechar os olhos, não é isso? Zélia Falcometa, olha aqui, ó. Zélia foi minha mãe em encarnação recente. Aqui, ó. A sua neta adotiva aqui do meu lado, ó. O sonho dela é ser bonita que nem eu, mas Deus não faz obra de arte todo dia, tá vendo? Verônica, até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, Alice. Uma boa noite de quinta-feira para todo mundo. Fiquem com Deus. Vamos que vamos.